Nos últimos dias foi muito falado no meio reformado acerca de uma carta que foi enviada ao Supremo Conselho da IPB. A carta reacende um debate que tem ocorrido muito nos últimos anos, que é o seguinte: quem afinal de contas tem autoridade para pregar? Quem tem autoridade para ocupar um púlpito? Às vezes eles usam vários argumentos, como, por exemplo, que todos nós somos sacerdotes, todos recebem dons, todos são chamados a anunciar o evangelho. Se todos esses argumentos são bíblicos, por que somente os homens ocupam o lugar na pregação? É restringir somente a homens vocacionados ao ministério. O reformador João Calvino, embora ele fale que todos têm esse acesso direto a Deus, que está por trás do sacerdócio universal, mas ele fala também que Deus estabeleceu ofícios específicos na igreja. Deixa eu apresentar uma ilustração. Um tribunal, uma corte, não o lugar que cabe à autoridade do juiz, geralmente existe um preparo. É uma pessoa com formação específica em direito, é uma pessoa que cumpriu certos requisitos da magistratura e outras pessoas participam daquele momento, né, como outras funções, inclusive tem o próprio júri, jurados, mas existem outras pessoas que participam, que têm formações também em direito, como promotores, defensores públicos, mas o lugar que é ocupado pelo juiz, ele possui requisitos específicos. Da mesma forma, a pregação expositiva no culto solene, ela deve ter requisitos também. Vamos entender isso no vídeo de hoje. Você que já conhece nosso conteúdo vai deixar o like na confiança. Se você não conhece ainda, o meu convite é que você fique até o final do vídeo e assim, só depois disso, dê seu like, se inscreva no canal. O que está acontecendo hoje em dia, que nós vemos por meio dessa carta, acaba ficando materializado por meio dessa carta, é que está existindo uma tentativa de igualar alguns dons específicos com uma autoridade que é dada ao pregador vocacionado. Igualar algumas questões como anunciar o evangelho com o ofício de pregar expositivamente como um arauto de Deus. Alguns argumentos que são usados, uns dos argumentos que são usados pelos que defendem isso é que todos são iguais diante de Deus, não havendo acepção de pessoas, os dons são distribuídos a todos e que o sacerdócio universal, ele tiraria todas estas diferenças, mas a própria palavra de Deus deixa bem claro que no corpo de Cristo, cada membro ocupa um lugar, ocupa uma função. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro estas diferenças ao colocar a autoridade do ensino quando ele não permite que as mulheres ensinem na igreja, fazendo totalmente essa distinção. Inclusive também em Efésios, no capítulo 5, ele coloca o homem como o cabeça de sua esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Essa distinção ela é bem clara na Bíblia. E ele cita, né? Ele cita aqui, porque primeiro foi feito o varão e depois, a partir do varão, foi feito Eva. E mais uma vez, assim como eu falei no vídeo anterior, que existe uma diferença entre a pregação do evangelho que cabe aos vocacionados e o anunciar o evangelho. Aqui também a confusão aqui repousa no seguinte: o sacerdócio universal e o ofício ministerial de vocacionado ao ministério pastoral. O sacerdócio universal, na realidade, é bem diferente do ofício ministerial de pastor, presbítero.
Na verdade, ele fala de o acesso existente a Deus por parte de todos os crentes, quando na antiga aliança precisava-se de um sacerdote para pedir pela expiação dos pecados e para fazer todos os ritos de expiação. A nova aliança com o sacerdócio perfeito de Cristo e o sacrifício perfeito, nós temos livre acesso. Isso é o sacerdócio universal. Não confundir com o ministério, ofício ministerial pastoral. Porque sim, neste sentido que estou dizendo para vocês, sim, todo crente é um sacerdote nesse sentido. Mas nem todo crente é um ministro. Aí que está a confusão. Pregar como um arauto de Deus é justamente falar em nome de Deus. Aquela pessoa está falando por Deus de fato. Pregar, portanto, não é compartilhar uma ideia, um insight que você tem, não é dar a sua opinião sobre a Bíblia, não é fazer uma livre exposição, mas sim expor a palavra com fidelidade. O sacerdócio universal, ele garante que todos os crentes tenham acesso a Deus. Isso não é a mesma coisa do ministério ordenado e nem a ofícios na igreja que específicos. Também não é a mesma coisa, um ofício de diácono, um ofício de presbítero. Existem os ofícios, os serviços que o cristão exerce na igreja e o sacerdócio universal, que é esse livre acesso. Logo, aqui não se trata de capacidade, mas sim a autoridade dada por Deus. O culto, ele deve ser protegido. Para isso que existe o princípio regulador do culto. E a igreja, ela não deve ceder a essa pressão cultural. Vamos a 3 verdades. A primeira verdade é que o culto cristão deve ser protegido. Não ceder à pressão cultural e às ideologias modernas. Verdade 2 é: dom não autoriza ofício. A verdade 3 é: o culto não é um ambiente livre. Ele é um serviço litúrgico, um serviço ordenado por Deus em sua palavra. A verdade 4 é que devemos rejeitar o igualitarismo. A verdade 5 é valorizar o papel feminino corretamente, sem confundir os ofícios, da igreja, que não são reservados, que não foram reservados às mulheres, mas sim outras questões que elas podem estar servindo como auxiliadoras idôneas. Se esse vídeo te agregou, agora você pode curtir, fazer essa inscrição, mas o mais importante é que você compartilhe para quem estiver precisando desta palavra bíblica. E o convite final que eu quero te fazer é: assista a esse vídeo aqui.